Ela teve nem se ela vai colocar, não, né? Gente, eu já estou. Bom, vamos começar. Eu estou sem outro celular hoje. Fala. Bismillah. Allah يسلم فيك فضلك ويبارك فيك. جزاك الله خيرا. Smith, posso começar? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje que nós preparamos com o intuito de melhorar o nosso lado espiritual, assim também como o nosso lado físico. E, em primeiro lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta maravilhosa oportunidade que Allah concedeu-nos de estar mais uma vez na casa de Allah subhanahu wa ta'ala. E, seguida, também agradecer a doutora Jihad por ter aceito o nosso convite, Jazakallahu khairan, assim também como o Sheikh Jihad que aceitou o nosso convite. Nós somos muito gratos. Caros e respeitosos irmãos e queridos ouvintes, sem muito rodeio do assunto, todos nós sabemos que, apesar de já termos saído dessa fase de Setembro Amarelo, mas a situação ela continua em vários lares. A situação é uma situação que não para. Nós tivemos relatórios semana passada de pessoas que suicidaram-se, semana passada mesmo, né? Então, esse assunto ele é um assunto que merece, na verdade, a nossa atenção o ano inteiro, né? E, apesar de tudo, nós vamos aqui hoje, inshallah, abordar um pouco sobre este mesmo assunto, para que a gente possa tomar os devidos cuidados, para que a gente possa não cair neste abismo, né? Conforme é dito na língua árabe, arraftu sharran la li sharri. Eu conheci a maldade não para praticá-la, mas sim para proteger-me dela. Então, inshallah, vamos pedir que a doutora dê início a este assunto para que a gente possa aprender ainda mais sobre ele. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Eu sei que alguns estão estranhando porque que a gente vai falar de suicídio aqui na mesquita, sabendo que o suicídio é haram no Islã. E que mesmo a religiosidade que nos aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo o islamismo, ainda assim, apesar disso, ainda corremos o risco, tá? O risco, por quê? Porque todos nós, independente de religião ou não, ateísmo ou não ateísmo, todos nós temos um lado de luz que é o lado da sabedoria, o lado que incita a vida, incita a continuidade da vida, e um lado sombrio que pouca gente dá atenção, e todos nós temos. Infelizmente, a gente, quer queira, quer não, a gente já se colocou falando, puxa, como seria se eu morresse agora? E se eu morresse agora? Não é que a gente está desejando algo, mas passa pela nossa cabeça. E esse cuidado que nós, seres humanos, não precisa ser médico, psiquiatra, qualquer indivíduo tem um olhar atento para nós mesmos, porque nós somos seres humanos, com esse lado de luz, o lado sombrio, e para olhar para quem está do nosso lado. O potencial suicida não é só o depressivo, o ansioso, não. O potencial suicida está em qualquer ser humano, tá? Eu vou comentar, Fadila Sheikh, por que a minha filha não estava na pauta. Minha filha não aceitou o convite, porque ela disse assim, na quarta-feira eu assisti eles discutindo um caso de psiquiatria, né, em casa, porque ela estava discutindo com os professores. Aí, o dia seguinte, minha filha fala, mama, eu não vou voltar para casa ver o meu pai, né, que meu pai veio de viagem, porque o meu amigo se suicidou. Poxa, foi um golpe. Um amigo que, faltando 4 meses para tirar o título de especialista,
tirou a própria vida. E ela falou: mama, ele estava do nosso lado, eu conversava com ele todo dia, era uma pessoa solícita. Se eu pedia um A, ele me fazia A, B, C, D, E, F, G. Quer dizer, quem que podia imaginar que uma pessoa, futuramente psiquiatra, ia tirar a própria vida? Então, eu como médica, como ser humano, como clínica, às vezes a gente fala: nossa, aquele lá já tentou suicídio, pode ser que ele vai se suicidar. Mas a gente esquece que aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que faz tudo para os outros, que se anula, ela pode estar tendo um problema. Então, nós, o Fadilat Sheikh, vocês também, têm um olhar atento para um irmão, para um parente. A gente fala: nossa, esse indivíduo é tão correto, é tão perfeito, não deve ser puro. E a gente esquece de ver que ele também tem um lado sombrio, ele também tem mágoas, tem angústias que às vezes não estão ao alcance dos nossos olhos, tá? Então, minha filha, que poderia estar aqui no meu lugar, disse: mama, eu me senti impotente de não ter percebido esse potencial suicida do meu lado. E não é só ela, que falta 4 meses para pegar o título. As professoras que têm a minha idade, que têm 30 e poucos anos de profissão, não perceberam isso. E estava do nosso lado. Então, a conclusão que minha filha chegou, ela falou assim: mama, a gente tem que perguntar, a gente tem que ter um olhar atento para o outro. Esse olhar atento, puxa, essa pessoa não veio para o seu lado, por exemplo. O Fadilat Sheikh pode ver, o Fadilat Sheikh Jihad pode perceber: nossa, a pessoa está com um comportamento estranho, não vem, ou está deixando o cabelo crescer, ou não está se arrumando. São pequenos detalhes que a gente não presta atenção, tá? Na psiquiatria, lógico, tem aqueles indivíduos chaves que não são difíceis de perceber. Quem que são potencialmente suicida? Aquele que já tentou uma vez, aquele que tem alguém na família que já teve suicídio, aquela pessoa que tem uma depressão profunda, que está desvinculada desse mundo. Ela fala: o que eu quero mais dessa vida? Tudo que eu predizia acontecer, não aconteceu, tá? Então, esse depressivo profundo, essa pessoa que tem uma doença que a gente chama de esquizofrenia, que pode ouvir vozes, e para ele essa voz é tão real que num ímpeto ele pode dizer: poxa, você tem que se matar, o que você está fazendo aqui, tá? Então, mesmo Fadilat Sheikh, mesmo pessoal, que essa pessoa seja extremamente religiosa e sabe que bidin é haram, tirar a própria vida, mas dá aquele ímpeto, aquela impulsividade, e às vezes ele se livra, a força que ele tem é tirar a própria vida. O que a gente percebe é que no olhar do psiquiatra, no olhar do clínico, a gente sabe que a pessoa é suicida, vai lá e dá um antidepressivo. E ao invés de estar em franca depressão, essa pessoa fica corajosa. Então, aquilo que estava latente, de repente vem à tona. Às vezes é 1 semana, 2 de uso de antidepressivo, ele cria aquela coragem e vai e se suicida. Esse menino que se matou, que é um exemplo não clássico, quer dizer, ele foge totalmente do padrão. É uma pessoa que sorridente, ajudava todo mundo, era um bom profissional, era um bom filho, estava namorando, ia se casar, ia viajar agora, começo dessa semana. Aí minha filha falou assim: mama, esse menino, eu falo menino porque tinha 29 anos, ela falou assim: ele se doou a vida inteira para os outros, ele foi totalmente altruísta, a vida inteira ele pensou nos outros. Ninguém pensou nele, ninguém olhou para ele com um olhar de compaixão. Esse menino está precisando de ajuda. O que ele fez? A única vez que ele pensou em si foi na hora de se matar. Ele não pensou nos outros: eu vou deixar minha namorada, eu vou deixar minha mãe e meu pai.
Então, o único episódio que ele foi egoísta foi na hora que ele se suicidou, que ele acabou com a vida dele, tá? Qual que é o nosso papel? Observar quem está do nosso lado, nosso irmão, nosso pai. Vocês não pensem que suicídio só acontece com jovens, não, tá? Hoje em dia tem, infelizmente, sido muito comum, até porque, desculpa a franqueza, né? Eu acho que a mídia, ela escraviza um pouco o jovem. Ele acha que porque o amigo foi para Miami, ou porque o amigo comprou um celular novo, porque foi viajar, porque está com um carro novo, ele tem mais êxito do que ele. E começam as comparações. Fala, puxa, eu sou um mau caráter, porque como que eu trabalho, faço tudo direitinho e não conquisto o bem material que o meu colega expõe todo dia na internet. Então, uma das causas, infelizmente, que eu percebo é menos-valia, é a pessoa achar que o outro é melhor que ele porque foi para a praia, porque comprou um carro novo, porque está com uma namorada nova. Essa menos-valia, ela induz a uma depressão, não é porque ele nunca teve que ele não vai ter, tá? E quem tem mais êxito no suicídio são os homens e são os idosos. É impressionante. Homem, quando se propõe a fazer, é batata, vai fazer. A mulher tem tentativas, e quando ela está fazendo essas tentativas, a família, os amigos, não tem que falar, essa menina aí está querendo chamar atenção. Não, ela está querendo chamar atenção sobre algo que ela tem em déficit. Ela tem um lado sombrio que precisa de afeto, precisa de amparo. Então, ter uma atenção para essa menina que tentou suicídio com remédio ou se enforcando ou se cortando, tá? Então, esse olhar atento tem que partir de nós, dos religiosos, dos médicos, das pessoas que têm mais habilidade e sensibilidade para observar uma mudança no comportamento do outro, tá? O que a família tem que fazer? Por exemplo, quando tem um potencial suicida, que é visível. O tio se matou, o primo se matou. Ficar vigiando 24 horas. Então, se houve uma tentativa de suicídio hoje, essa pessoa tem que ser levada urgente para um psiquiatra, para um pronto-socorro. Porque se ela tentou de manhã, essa pessoa pode tentar mais tarde. Então, tudo que é objeto pontiagudo, cortante, remédio, psicotrópico, arma, corda, lençol que estica, essas coisas, tira do alcance dessas pessoas, porque eles podem, quanto menos você espera, ter êxito no que eles se propõem. Tá? O que a gente tem observado, infelizmente? O uso de bebida alcoólica e drogas. O uso de drogas potencializa algumas coisas, algumas depressões, algumas ansiedades. Então, essa pessoa que, por exemplo, que usou muita droga e tentou suicídio logo em seguida, ou porque estava bêbado, ou porque usou uma droga ilícita, tem que levar urgente para o pronto-socorro clínico, não para o pronto-socorro psiquiátrico, porque daí vão fazer lavagem intestinal, vão ver os metabólitos, vão às vezes até fazer diálise. Então, é muito grave o uso de drogas, tá? Pode dar uma depressão respiratória e essa pessoa morrer na nossa frente. Então, quando a tentativa de suicídio foi com drogas, com álcool, urgente para o pronto-socorro clínico, tá? Qual o papel do Sheikh? A família observadora vai chegar para o chefe, vai falar o que eu tenho que fazer. O chefe vai mostrar para ele outros caminhos. Olha, sai da internet,
sai do alvo de pessoas que estão se exibindo, tá? E também os falsos amigos, porque a gente não tem acesso, eu sou mãe, tá? E então a gente tem acesso aos nossos filhos até 14, 15 anos. Entrou no colégio, cursinho, quem vai mandar o nosso filho, se ele não tiver amparo familiar, vai ser o amigo. Esse falso amigo vai levar nossos filhos pro abismo, pro uso de drogas, pro uso de bebida, tá? Então, esse cuidado tem que ser atento, tem que ficar atento, tá? O que a gente recomenda quando existe alguém que está triste? Tem aquele telefone 188, né? Se vocês tiverem parente, se o chefe não estiver disponível, 188 é aquele telefone que é de valorização à vida. Então lá, liga 3 da manhã e conversa com o psicólogo, com o psiquiatra que está do outro lado, tá? Então é mais ou menos isso que eu ia falar. O motivo pelo qual a Leilinha não quis vir, ela falou: mama, eu me sinto impotente como médica formada há 4 anos, como futura psiquiatra, deixar passar diante dos meus olhos um potencial suicida. Bom, jazakallah khairan, na verdade, a senhora não me realizou com essa conversa toda, a gente estava, subhanallah, indo nela, né? Aqui a senhora falou uma coisa muito importante que deve-se prestar atenção, que é na questão de não são somente os jovens que vêm a suicidar, são idosos também, né? E a grande maioria é isso ou é um grupo deles? Não, a maioria, infelizmente, são os jovens. A maioria são os jovens, Infelizmente, homens. As meninas, as moças, elas têm mais um comportamento que a gente chama de borderline. Elas têm tentativas. Parece uma birra. A mãe não comprou o vestido que ela queria, vai lá e se corta. O namorado deixou ela, vai lá e se corta. Numa dessa, o corte pode ser fatal. Numa dessa, tomar, por exemplo, 30 e dental, pode dar uma insuficiência renal e essa menina não sair mais do coma, porque dá um coma. Então, infelizmente, são nossos jovens, nós estamos perdendo nossos jovens. O idoso, né, a gente tem exemplos, o idoso chega uma hora que ele passa a ter um comportamento de esquizofrenia, como se fosse uma esquizofrenia. Então, eles têm alucinações visuais, auditivas, então eles começam a ver coisas, tá? Às vezes, essas coisas incomodam. Pode ser um dragão, pode ser um monstro, pode ser ente querido que já morreu, pode ser alguém incitando ele a acabar com a própria vida. Então, os idosos, quando eles chegam a demenciar e tem essa parte de delírio, né? Eles podem sim se jogar da janela, tá? Esse jogar da janela a gente viu isso no Ramadan. No Ramadan aconteceu isso aqui em Guarulhos mesmo, né? No prédio de um dos conhecidos nossos, eu tenho ido lá e no Ramadan esse indivíduo ele pegou na hora do almoço, pediu a esposa para fazer o almoço, a esposa foi fazer o almoço, um senhor de idade, né? Idoso. A esposa fazia o almoço e ele disse que ia descansar no quarto e ele jogou-se da janela abaixo do quarto. Isso aqui em Guarulhos já estamos a falar a 3 km aqui da mesquita, isso aconteceu. Então realmente a gente vê e vimos isso acontecendo com os nossos idosos. Por isso que aquilo que a doutora mencionou aqui também é importante nós pensarmos naquela pessoa que está ao nosso lado, independentemente de quem quer que ela seja. Se é o chefe, se não é o chefe, porque muitas das vezes a gente olha para o lado de não, já que o fulano cuida dos outros, ele está bem. Na língua árabe tem uma pula que diz tabibu yudawi nas wa huwa ali. O médico cuida dos outros enquanto ele próprio está enfermo, ele está doente. O ghayru taqi yamuru nas bil tuqa.
né? Mas bom, a gente vai pegar só também da evidência. E às vezes o médico é o próprio doente, mas mesmo assim ele faz esforço de cuidar dos outros. E se nós entrarmos na vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, foi isso, né? A vida sallallahu alaihi wasallam, apesar de ele ter sido enfeitiçado, ele ter comido comida com veneno, mesmo assim ele não deixou de cuidar dos seus companheiros. Então ele doente também cuidou. Então isso que a doutora mencionou aqui é muito importante nós termos em nota de, apesar da pessoa ser chefe, apesar da pessoa ser médico, apesar da pessoa ser alguém que cuida dos outros, mesmo assim ela também merece cuidado. Vamos passar, inshallah, a palavra para o chefe de área aqui também, para que a gente possa aprender um pouco com o Fadilat al-Sheikh também sobre este mesmo assunto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Louvado seja Deus, o Criador do Universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas. Entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus companheiros, seguidores, familiares, até o dia de juízo final. Gostaria, em primeiro lugar, depois de agradecer a Deus, agradecer ao convite para estar aqui, participar dessa conversa, desse diálogo. Primeiramente, Fadilat al-Sheikh Abu, que é o imam da mesquita de Guarulhos, e também a presidente e diretoria da Sociedade Islâmica Brasileira de Guarulhos, que brilhantemente está fazendo esse evento, e a participação da doutora Jihad, que Deus te abençoe, doutora. Allah yahfadik. Excelente aula. A senhora, como disse o Sheikh Abu, a senhora hipnotizou a gente. Ficaria aqui escutando a senhora, e eu preferia que a senhora falasse, porque a senhora, como médica, como especialista da área, tem muito a nos ensinar, tem muito a passar informações, dados, né, orientações. Do lado religioso, a religião ela veio para trazer, a religião ela vem de Deus, e Deus é o Criador de todos os seres humanos, de tudo, só não seres humanos, mas todo o universo, tudo que é além de Deus é criatura de Deus. Então Deus, como Criador, sabe o que cada uma das suas criaturas necessita. É igual quando nós compramos um carro zero, quando abrimos o porta-luvas, encontramos um manual. Esse manual, se você seguir esse manual, o período de revisão, como utilizar esse carro, a utilização, o benefício desse carro, ele vai se prolongar. A preservação do carro, ela vai ser melhor se seguirmos esse manual e não seguirmos a nossa mente. A partir do momento que eu achar que não, o carro é meu, eu sei o que é bom para ele e o que não é, aí pega, dá uma rebaixada, corta a suspensão, as molas, pega aquelas rodas largas, pneus largos, começa a mexer, e aí bate embaixo, pega um buraco, começa a fazer barulho, começa a soltar parafusos, começa a soltar coisas, começa a dar barulho. Quando você leva lá na concessionária, acabou a garantia, porque você mexeu no carro, não, mas o carro é meu, eu sei e tal, então cuide dele você. E aí a pessoa prejudica aquilo que é seu, o seu bem, com as suas próprias mãos, porque não seguiu a orientação do fabricante e quis seguir a sua própria mente. E assim funciona também quando nós somos pegos pela vaidade, pelo ego, pela prepotência, e não seguimos a orientação que Deus colocou, porque Ele é o nosso Criador, Ele tem um manual, colocou o manual, fez a criação, fez
esse produto, o ser humano, estou falando agora do ser humano, não estou falando do meio ambiente, estou falando do ser humano, e colocou um manual e disse: é assim que você se preserva, vai preservar a sua alma, vai preservar as suas emoções, a sua mente, e vai preservar o seu corpo, e consequentemente você vai preservar tudo que está ao seu redor, seus relacionamentos, o meio ambiente, a terra, os céus. Você vai preservar, você vai cuidar, você vai usar da melhor forma possível. Se eu me desviar dessa orientação, desse manual que ele colocou, desse GPS que ele colocou para mim, e seguir a minha mente, eu fatalmente eu fiz uma decisão. Então tomei uma decisão de não seguir o manual do fabricante, do Criador, vou seguir a minha mente, a minha inteligência, a minha esperteza, a minha capacidade, e aí eu terei consequências das minhas decisões. Quando eu deixo de rezar para achar que não preciso rezar, é a mesma coisa que você falar: eu não preciso comer, eu vou viver só de água e vou viver só de besteirinhas, esses besteiróis aí, salgadinhos e tal, e está tudo certo. Funciona, doutora? Não funciona, não vai funcionar, porque o corpo precisa de nutrientes, de alimento de qualidade. Não é qualquer coisa que você bota para dentro que serve de alimento. Ele enche o bucho, mas não alimenta, ele não vai alimentar. A mesma coisa a nossa mente. Você pega qualquer coisa para ler, não é tudo que você lê, não é tudo que você vê na internet que é alimento de qualidade para a nossa mente, para as nossas emoções. A mesma coisa para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Não é qualquer coisa. Deus falou: tem que rezar 5 vezes ao dia, tem que fazer caridade, não é à toa. Deus não colocou essas coisas à toa, Ele colocou para um propósito, porque cada ordem que Ele determinou, cada orientação, ela tem o quê? Um fundamento, ela tem um porquê e tem o seu benefício, capaz de eu ver, saber, e capaz de eu não saber qual é esse benefício. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que ter é fé em Deus, crer em Deus. Quando eu tenho fé em Deus, crença em Deus, eu vou seguir. Eu creio que existe um Deus, já tenho provas disso, eu já tenho evidências disso, eu sei que seguir a Deus é o correto, pronto. Eu vou seguir sabendo que Deus me orientou a fazer isso. Talvez eu não veja o propósito disso, porém Deus sabe, e eu confio em Deus, e eu acredito na existência dele, e eu vou fazer. As consequências virão benéficas. Porém, quando eu falo: mas eu estou bem, estou tranquilo, olha, nunca rezei, estou bem. Sabe uma coisa? Eu vou meditar um pouquinho, eu faço um pouco de meditação, eu leio Qul Huwallahu Ahad, eu leio a surata da abertura antes de dormir, estou protegido, estou 10, eu e Deus estamos juntos, estou próximo de Deus, estou tranquilo. E aí vem um baque que precisa de uma estrutura, de um apoio, precisa de uma sustentação espiritual, e ele não encontra essa pancada que ele toma, né? Precisa de um apoio, de uma sustentação espiritual, e ele não encontra. Ele falou: mas como? Eu perdi o chão, o que acontece? E a pessoa fica perdida. Por quê? Porque ela não se preparou. Foi o que aconteceu na quarentena. Muita gente perdeu o chão. Por quê? Porque ela não estava se preparando para esse momento, e aí ela surtou. Muita gente surtou, não sabia o que fazer, surtou dentro de casa, surtou sozinha, surtou na rua, surtou no emprego, surtou nos hospitais, surtou no supermercado. As pessoas descarregavam raiva umas nas outras na rua. Por quê? Porque elas não estavam se preparando para isso. Então não é simplesmente
eu fui pego com uma diabetes, é o seguinte, toma um remédio para dor de cabeça e está tudo certo. Não é essa a preparação. Preparação é muito mais do que isso. Então, para eu absorver um baque como esse, uma depressão, uma tristeza, uma decepção, uma frustração, eu preciso estar pronto, preparado, eu preciso ter feito exercício para suportar essa carga que eu estou enfrentando nesse momento. Eu preciso ter o meu chão. Onde que é o meu chão? Qual que é o meu apoio? Deus é o meu apoio. A espiritualidade é o apoio dessa pessoa. Por isso que é muito importante a religião, quando fala da educação, ela fala na educação nos 3 aspectos do ser humano: na sua educação espiritual, educação emocional, mental e educação física. E é muito importante. O que sustenta o corpo são as emoções. O que sustenta as emoções é a espiritualidade. Então, para eu alimentar o que a doutora falou sobre o bem-estar, a bem-valia, né? A mais-valia da pessoa, né? O que é? É aos olhos dela, ela se ver que ela é uma boa pessoa. Como é que eu vejo que eu sou uma boa pessoa? Primeiro, sabendo que eu sou uma criação de Deus. Nós precisamos desde o berço essa educação. E quem perdeu esse momento de educar os filhos ou de ser educado nesse caminho, ainda há tempo da gente se reeducar. Por quê? Porque todos nós, todos que estão nesse lado da tela e do outro lado da tela, todos nós temos emoções. Não existe uma pessoa que não tem sentimentos. Essa pessoa não tem sentimentos. Tem sentimentos. Todo mundo tem sentimentos. É da natureza do ser humano ter sentimentos. E todos nós temos fraquezas e temos pontos fortes. Como é que eu vou absorver, como é que eu vou lidar com as minhas fraquezas, se eu não aprender, se eu não encarar? Todos nós ao longo da nossa vida temos frustrações, todo dia passamos por frustrações, todo dia, 24 horas, é do jeito que a gente quer? É do jeito que a gente espera? É do jeito que a gente fantasiou, que a gente imaginou? Não. Temos altos e baixos, frustrações, momentos de alegria, momentos de frustrações, temos isso. Eu preciso me preparar para essas frustrações, mas também preciso me preparar para as coisas agradáveis, porque muita gente, quando vem coisa agradável, momentos agradáveis, conquistas, não sabe lidar e perde, e vira uma frustração. Não, fique à vontade. Na verdade, a gente ia fazer algumas perguntas, né, mas dos dois lados, tanto o chefe Jihad como a doutora Jihad são oceanos de conhecimento, então a gente acaba aprendendo mais do que outra coisa. Bom, deixa eu ouvir isso aqui perto. Sheikhana, essa pergunta vai para a doutora também, né? Mas bom, na questão do suicídio, o senhor comentou aqui, né, que todo mundo, não discordando do suicídio, na questão das frustrações e dos problemas, que todo mundo foi pego de surpresa com ele. Muitas das vezes, o muçulmano, ele pensa ou julga que pelo fato de ser muçulmano, isso não vai afetar. Né? Às vezes a pessoa pensa que não, aquilo que o senhor acabou de falar aqui, eu faço minha Surat al-Fatiha, faço isso, faço aquilo. Que tipo de mensagem nós deixaríamos para as pessoas entenderem que todos nós somos seres humanos e estamos sujeitos a isso? Então, isso é muito importante, porque as pessoas acham que o ser humano é 100% feliz, que não existem obstáculos, que todo dia é um dia alegre, todo dia é um dia de sol, tá? Então, é importante para nós, como pais, ensinar nossos filhos que faz parte do dia a dia, do cotidiano, o choro, as derrotas, tá? Porque todo dia é um desafio.
Porque se a gente achar que ele não deve chorar, meu filho não pode chorar, meu filho não pode ralar o joelho, não. Ele vai ter que ralar o joelho, ele vai ter que chorar, ou ele chora enquanto ele é pequeno, para aprender a tolerar o sol, ou a chuva, a neve, a Covid, a quarentena, o isolamento social. Então, eu falo para os meus pacientes assim, ninguém é 100% feliz. Então, essa pessoa que anseia a plenitude vai ficar ansiando o resto da vida e vai se frustrar toda hora. Então, as frustrações fazem parte do nosso cotidiano e não existe quem é 100% luz, não existe. Nós temos o nosso lado sombrio, tá? Mesmo com toda a religiosidade, Fadila de Sheikh, nós temos períodos de fraquezas, nós somos gente, né? E o nosso papel, já que a gente é conselheiro também, quando a gente vê uma pessoa nesse nível, chegar para ela e não falar assim, não, tá tudo bem, vai ficar bem. Não, talvez não vai ficar bem, perdeu um ente querido, tá em luto. Então a gente vai falar, eu sinto que você está sofrendo muito e faz parte da vida, de que forma eu posso te ajudar a abrandar um pouquinho essa dor. Mas o luto vai seguir, o luto vai continuar, o isolamento social vai continuar, tá? A doença pode continuar, tem doenças que não tem cura. Então, mesmo muçulmanos, a gente tem que saber que faz parte da vida os picos e os vales, né? Então, realmente é importante deixar essa mensagem para as pessoas que nem tudo vai ficar bem, a situação ela continua, o nosso lado é como é que eu posso auxiliar essa pessoa e ajudá-la a, digamos, amenizar a situação, porque... A tolerar a situação é a mesma. Certo. Vamos supor que um filho ou uma mãe tem um problema com o filho. Porque meu filho é respondão, porque meu filho não me ouve, tá? Lógico, a gente vai pegar o filho de lado, tá? É uma situação. Eu vou dar outra, peraí. A situação econômica tá difícil e tudo. A situação econômica tá difícil para o mundo todo. Então, essa pessoa, nós como conselheiros, vamos dizer, olha, tá ruim para o senhor, tá ruim para mim, tá ruim para o outro. Vamos ter artifícios para amenizar esse sofrimento, mas o sofrimento existe, né? O obstáculo existe. Vamos aprender técnicas para pular o obstáculo, vamos aprender técnicas para abrandar um pouquinho, aquela dor, aquele sofrimento. A dor, sim. Aquele luto que a pessoa está vivendo. Isso. É inevitável, o indivíduo não vai voltar. Então, abrandar esse sofrimento um pouco, sim. Exato. O senhor quer falar do lado religioso para a gente depois pedir o nosso... qual é o conselho que o senhor deixaria para as pessoas que pensam que, pelo fato de ser... A gente pensa isso, né? Eu sou muçulmano, eu leio Surat al-Fatiha, eu leio Qul Huwallahu Ahad antes de dormir, isso daqui é suficiente, está bom, eu sou muçulmano e eu acredito em Deus, tanto que às vezes a gente vê no casamento, né, com todo respeito, mudando de assunto, mas dentro do assunto, às vezes a gente vê no casamento, o indivíduo chega e oferece Coran para a esposa, e ele diz que esse é o dote, esse daqui é a melhor coisa que existe, mas a gente sabe que no Sharia, qual é a melhor coisa do dote dela, qual é? Dinheiro. Só que certas pessoas, não sei se estão a pegar o gancho da conversa aqui, né? Certas pessoas, elas vêm e dizem, não, Coran é a melhor coisa, é livro de Allah, estou dando isso de dote para ela. Não, nesse momento, o Coran não é a melhor coisa, nesse momento, qual é a melhor coisa? É o dinheiro, que é direito dela. Então, às vezes, a pessoa, por ser muçulmana, ela pensa que aquele conhecimento que ela tem é suficiente para quê? Para ela estar bem na situação. Então, gostaríamos de pedir aqui também da parte do chefe, Fadila da chefe, um conselho para essas pessoas que pensam que pelo fato de eu ser muçulmana, eu estou bem, nada irá me atacar ou me afligir. Deus
colocou uma regra na vida chamada lei da natureza e colocou para todas as coisas os seus porquês, as suas causas e efeitos. Tanto que Deus disse: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Deus não muda o que há num grupo até que cada indivíduo desse grupo mude o que há no seu íntimo. É ação e reação, causa e efeito. Então, e essa é a regra da natureza. Mais tarde descobriu-se na lei da física, né? Ação e reação. Então isso já está no Alcorão Sagrado há 1400 anos atrás. Então é uma das regras da natureza. O que acontece é que doenças vão pegar em muçulmano, em ateu, em cristão, em budista, em todo mundo. Tudo que é ser humano está suscetível a doenças. Quais são, por exemplo, vamos falar da gripe. Como é que pega numa pessoa, a gripe pega numa pessoa, o vírus entra numa pessoa? Imunidade baixa, ou não, doutora? Imunidade baixa. Ela pergunta, esse vírus pergunta se é muçulmano? Não. Se ele estiver rezando a noite toda, jejuando o dia todo, tal, não está se alimentando bem e não está com a imunidade baixa, vai pegar nele ou não pega? Vai pegar, porque aqui não entra a fé. Nesse caso não entra a fé. O que entra é o estado físico dele. Como é que ele está emocionalmente, mentalmente? Como é que está o corpo dele? Está com a imunidade baixa ou não? Doenças do espírito vão pegar no espírito quando a fé está baixa. Quando a fé está alta, não pega. Por exemplo, mal-olhado, inveja, feitiço, pode pegar na alma da pessoa, por causa da fé dela. A imunidade espiritual está baixa, vai pegar. A minha fé está alta, estou rezando tudo, estou bonito, eu estou legal, ok, mas não estou me alimentando bem, não estou dormindo bem, não estou nesse negócio, peguei gripe. Fala, mas caramba, eu estou rezando certinho, como é que eu peguei gripe? Vai pegar, porque não tem, a fé não vai proteger o corpo se ele estiver debilitado. Então nós temos, por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus seja com ele, que os demais profetas, disse para um dos seus companheiros: inna li rabbika alayka haqqa wa inna li nafsika alayka haqqa wa inna li ahlika alayka haqqa fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. Deus tem direito sobre você. Você tem direito sobre você, quer dizer, o seu corpo tem direito sobre você, a sua família tem direito sobre você. Dê a cada qual o seu devido direito. É uma questão de equilíbrio. Quando eu dou para o meu corpo o direito dele, que é uma alimentação saudável, exercícios físicos, um bem-estar, um sono restaurador, um sono adequado, a minha mente eu alimento, otimismo, palavras agradáveis, as emoções, controlo as minhas emoções, não fico nervoso, tento praticar, fazer esse exercício, o meu espírito rezando tal, eu estou elevando a imunidade espiritual, emocional, mental e física. Esse equilíbrio é que vai fazer com que a gente se proteja das doenças. E a doença da depressão, depois que a pessoa é pega com a depressão, aí tem que entrar com um profissional. O que a religião faz? Ela vai ajudar. O que a religião faz antes disso? Ela precavê, ela protege essa pessoa de cair na depressão ou na ansiedade. Ela vai fazendo uma educação, vai até protegê-lo. Isso não quer dizer que ele não será afetado, que ele não será impactado pelos obstáculos. Vai ter frustrações, doenças, perdas, todos nós, porque essa é a nossa vida. Quando nós analisamos essa vida, a vida terrena, ela é uma vida repleta de testes. E nós temos que entender isso.
Esse é um mundo, é uma vida de testes. E eu tenho que entender isso. Se eu não aceitar isso, eu vou continuar a vida toda frustrada, eu vou seguir uma vida infeliz, toda vez revoltada. Tinha um homem que tinha 80 anos, 80 anos só reclamando. As pessoas até se afastaram dele, ninguém mais ficava do lado dele, porque não aguentavam mais as reclamações dele. Ele estava buscando a felicidade e ele não encontrava a felicidade, e toda vez que ele buscava a felicidade e não encontrava a felicidade, ele surtava, ele ficava ranzinza, ele só reclamava, e as pessoas se distanciando dele. Um dia, correu no vilarejo que esse homem estava sorridente, feliz, contente e radiante, só falava palavras bonitas e agradáveis e positivas. E aí foram até lá conversar com ele, querer saber. E aí viram esse homem radiante e tal, e perguntaram: o que aconteceu? Encontrou a felicidade? Ele falou: não, mas eu desisti de procurar a felicidade e passei a querer viver a minha vida, viver o momento. Então é necessário você viver o momento da melhor forma possível, dentro do ambiente que você se encontra, dentro da situação, porque se você esperar um momento que não tenha obstáculos, frustrações, desafios para viver uma vida, nunca vai viver. E assim acontece com muitas pessoas que vivem uma vida workaholic, vão trabalhando, quando tiver muito dinheiro eu vou viajar, quando eu tiver muito dinheiro eu vou levar minha família para passear, quando tiver muito dinheiro eu vou ter um lazer para mim, ter um lazer com a minha esposa, com meus filhos. E esse momento nunca vem, porque ele sempre está procurando mais. Quando ele tem, ele fala: eu preciso mais, eu preciso dar mais uns 4 passos, eu preciso ter mais 1 milhão, eu cheguei nos 10 milhões, eu preciso mais 10 milhões, porque esses 10 milhões capazes de irem, olha a crise chegando, e a pessoa não para. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz: se o ser humano tivesse um vale repleto de ouro, ele desejaria ter 2, e se ele tivesse 2, ele desejaria ter 3, e só preenche esse vazio, essa vontade do ser humano, a terra do túmulo. Então aproveite a vida agora, dentro das condições que você tem. Adore a Deus dentro das condições que você tem. Seja uma pessoa feliz dentro das condições que você tem. A felicidade plena é só no paraíso, a doutora falou agora. Não existe felicidade plena aqui. Felicidade plena é no paraíso. Como é que eu entro no paraíso? Eu sendo tolerante aqui, sendo paciente aqui, tendo resiliência aqui, sabendo lidar com as situações. E quem lida com as situações, quem decide sou eu. Não é a situação que decide como é que eu vou lidar com ela, é eu que decido como é que eu vou lidar com esse obstáculo, com essa frustração. Eu que tenho que, para isso eu preciso estar preparado, eu preciso me preparar. A religião prepara, os profissionais preparam, os sheiks preparam, a família deveria preparar. A sociedade deveria preparar, as escolas deveriam preparar. Nós deveríamos preparar esses jovens e nos preparar para esses momentos de adversidade, para tomar a decisão certa diante de um obstáculo. Caiu o copo, e aqui eu tenho uma decisão: ou eu xingo o destino, ou xingo o ventilador, ou eu xingo a mim mesmo, ou eu faço, ou eu surto, ou eu falo: bom, me traz um pano que eu vou secar aqui. Isso é coisa que acontece todo dia. A minha decisão é que transformou esse ato, essa situação numa situação, amenizei a situação ou aumentei a situação. Isso acontece dentro de casa.
Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque é necessário a gente se preparar. A gente não pode falar para a pessoa quando cai, né? Quando a vaca vai para o brejo, começa a falar: olha, a vaca foi para o brejo. Tá bom, mas a gente não poderia ter evitado que a vaca fosse para o brejo? A gente não poderia ter feito isso? Essa precaução é a mesma coisa, os impactos, a mesma coisa, os relacionamentos, a mesma coisa em tudo, porque tudo isso, esses impactos, essas decepções que a gente tem, é que estão levando as pessoas, ou, como a doutora disse, nas redes sociais, não estão sabendo lidar, porque as redes sociais, ninguém, a não ser que a pessoa tenha algum problema mesmo, e ela sai de propósito e mostra os seus defeitos nas redes sociais. A maior parte das pessoas sai sorridente e quer ser lembrada como sorridente, e aí ela sorri para a foto e acabou, e fala: não ficou legal, não ficou legal. Mas você também não sabe tirar foto, hein? Pelo amor de Deus, cara, o que é isso? Tira de novo, vai. Mas olha, não erra dessa vez, hein? Senão parece que é de propósito. Tira. Agora ficou legal. Agora eu estou mostrando para as pessoas. Mas o barraco que eu fiz aqui, o que acontece? Todas as pessoas têm momentos de fraqueza e momentos de alegria, e isso durante todo o dia, e ninguém sabe quando que vai vir uma notícia. Olha, tem uma notícia ou no trabalho, ou nos relacionamentos, ou na saúde, ou alguma coisa, porque essa é a nossa vida, e nós temos que nos preparar para isso, e temos que tomar a decisão certa na hora do impacto, ter resiliência, por isso que a gente fala ter fé. A fé, ela te dá estrutura para suportar o impacto. Por isso que o profeta Muhammad, eu falei demais, desculpa, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, quando foi num cemitério, encontrou uma mulher que estava se debatendo. Isso é proibido na religião, porém ela perdeu o autocontrole, e foi um baque muito grande, um impacto muito grande. Esse ente querido dela, próximo dela, que ela amava muito e que morreu, ela perdeu. Então ela estava se debatendo e falando coisas, e ela não tinha noção do que estava fazendo, porque a pessoa estava fora de si. O profeta se aproximou e disse: Sabran, amatallah, tenha paciência, serva de Deus. A mulher não se deu ao trabalho de olhar para trás e ver quem é que estava falando com ela, nem reconheceu a voz do profeta, porque ela estava fora de si, e ela só disse: me deixa, ilayka anni fa innaka lam tusab bima usibtu bihi, me deixa, sai de mim, não aconteceu com você o que aconteceu comigo. Ela nem reconheceu, só deu uma resposta grosseira, nem se deu conta de quem estava falando com ela. O profeta, por educação e sabendo que não é esse momento de falar com essa senhora, se afastou. Ele não ficou insistindo, porque não é esse momento de você ficar insistindo: eu sou profeta, e você, e Deus vai te castigar por conta disso. Ele só afastaria ela. O que ele fez? Se afastou. Quando ela se acalmou, falaram para ela: como é que você faz isso com o profeta? Ela falou: profeta? Sim, o profeta veio e falou isso. Ela falou: ai meu Deus do céu. E aí ela correu até a casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando chegou lá, bateu na porta, o profeta saiu, e ela foi já pedindo desculpas para o profeta: ó, profeta, não sabia que era o senhor, não reconhecia a sua voz, pelo amor de Deus, tal. O profeta desculpou, aceitou as desculpas dela, mas não deixou aquele momento sem uma lição para ela e para nós. O que ele disse? As-sabru inda sadmatil ula. A paciência e a tolerância é no primeiro impacto. Quando acontece algo desagradável, é nesse momento que você tem que ter paciência. Não é surtar e depois falar: tem que ter paciência. Mas você surtou, quebrou tudo, arrebentou tudo, falou que devia, que não devia.
Então é nesses momentos, a gente tem que se preparar para ter paciência, nas pequenas coisas, nas pequenas frustrações, para as grandes frustrações. Não existe nessa vida ninguém 100% bem sucedido, tenham certeza, eu estou falando por experiência, eu lido com as pessoas, a doutora lida com pessoas, com pacientes, tem uma experiência, o chefe também. Não existe nessa vida o maior rico, o maior líder, a pessoa mais saudável desse mundo. Todos nós temos alguma fraqueza, temos alguma dor. Não existe maior chefe, maior líder, não, maior presidente, maior poderoso, maior rico. Não existe sobre a face da terra uma pessoa completa. O único completo é o Criador. É isso. Então saiba, não fique invejando as pessoas, não queira estar no lugar das pessoas. Se Deus te deu uma vida e te deu a sua missão e te deu a sua carga, é porque ela é o teu número. Você consegue. Talvez você, se estivesse no meu lugar, falar, eu queria estar no lugar do chefe. Olha, o chefe é convidado para um monte de jantares. Ninguém sabe o que eu já ralei, os problemas que a gente resolve, as dores que nós temos também, porque nós somos seres humanos. Se você quisesse estar no meu lugar, capaz de você não suportar as minhas dificuldades, o meu peso, e voltaria e desejaria voltar para os seus. Assim como eu, muitas vezes, eu falo, puxa vida, essa vida de chefe é complicada, é só para raio de problema. Assim como o médico, ninguém vem saudável para o médico e fala, doutora, estou saudável hoje, o que a senhora recomenda para mim? Fala o quê? Eu estou doente, doutora, está me doendo aqui, está faltando cabelo, doutora, o que eu faço, doutora? Sempre tem alguma dor, e às vezes a pessoa, porque nós somos para-raio de problema, e às vezes eu quero estar no lugar de uma pessoa que eu vejo no Instagram e falo, pessoa feliz. Agora, se eu ficasse no lugar dela, capaz de 2 segundos falar, volto, não, eu não consigo, os problemas dela não consigo não, eu consigo com os meus, eu tenho condições de lidar com os meus problemas, não com os dela. Então, não fiquemos nos imaginando no lugar do outro. Cada um de nós tem uma missão nessa vida, assuma e decida fazer o melhor da sua vida e viva o agora, viva esse momento que você está agora, não viva nem no passado e nem no futuro, é agora. Deus te deu o presente, te deu o livre-arbítrio, faça o uso dele da melhor forma possível agora, e inshallah, todos nós seremos felizes, porque no final, a felicidade é ter mais crédito do que o débito, é isso. Na visão islâmica. Barakallahu fikum. Desculpe, estiquei demais. Conforme a gente diz, tanto o chefe como a doutora são postos de conhecimento, a gente tem que aproveitar. E para finalizar, caros respeitosos irmãos, digníssimas irmãs, vamos chamar o nosso irmão Smith para que nos dê um relatório de algo que é fundamental para cada um de nós, né? Daquilo que ele viveu quanto a este assunto de suicídio. Então, vamos pedir aqui, sem mais palavras, ao nosso irmão Smith que dê-nos algumas palavras sobre. Seja bem-vindo, Sr. Smith. Salam alaikum. Meu cameraman está comigo sempre. É uma honra muito grande estar ao lado da doutora, uma grande doutora, grandes líderes religiosos. Até uma honra, sinto até mais protegido, né? Até para falar. Vamos lá. Isso aconteceu faz uns 2 anos. O que aconteceu? Meu sobrinho, aos 25 anos, ele cometeu suicídio. Eu estava na casa da minha mãe, de repente toca o telefone e a gente recebe a notícia que ele suicidou. Você não consegue acreditar, você não consegue nem imaginar, né, uma coisa dessa, porque você, naquele momento, você está pensando em trabalhar, está pensando não sei o que, de repente o chão sai, você perde o chão, que você está no chão, você acabou, cadê o chão? Você não acha.
Você não sabe o que fazer. Você corre, minha irmã desmaiando, eu não sei se cuido da minha irmã, se eu cuido... É muito difícil, é uma situação que não desejo isso para ninguém. Eu alerto qualquer pai, cuidado. Olha seus filhos, independente separado ou vive junto, dá atenção aos seus filhos, presta bem atenção em cada detalhe, porque sem você perceber, às vezes está ali pertinho de você, vai acontecer e você não consegue. Ele está passando sinal para você. Eu corri atrás para me saber, né, os motivos. Eu fui atrás dos amigos deles, né, porque eu queria saber a verdade. Ele comentou tudo isso com um amigo dele, comentou, até falou que ele ia se matar nesse ano. Ele declarou tudo, não é uma coisa que ele fez do nada, ele avisou que ele ia se matar. É impressionante um negócio desse. Eu, tio dele, não sabia. Eu falava com ele 2, 3 horas no telefone, mas ele nunca falou nada. Aí começa todo mundo a perguntar, aí vem as perguntas. Ele usava droga? Não. Meu sobrinho nem cigarro nunca colocou na boca, nunca bebeu. Ele é isso, aquilo? Claro que não. Não, era um anjo, nunca fez mal para ninguém. Estava trabalhando. Para você ver que é uma coisa que é muito séria e muita gente te leva na brincadeira. Eu queria alertar muitos pais sobre esse assunto, muito. É uma dor que eu nunca senti na minha vida, nunca. Foi a dor mais forte que eu senti dessa terra aqui. Não tinha motivos. Eu não sei, pode ser tristeza do pai. O pai abandonou, né? O pai, ele abandonou ele, né? Não deu atenção. Pode ser essa tristeza, mas ele não comentou nada sobre isso. Então, essa atenção, ela precisa ser dada. A gente está deixando de olhar nos olhos das pessoas e perceber mudança na conduta, mudança no semblante, né? Hoje as pessoas estão voltadas para o buraco negro e não estão percebendo o sofrimento do outro, né? Então acho que cada um de nós olhar para o outro e a pessoa dá sinal. A gente tem que estar mais atento, mais sensível. O chefe falou a palavra, eu acho que a palavra certa para a gente tolerar a falta do pai, a palavra é a tolerância. Tolerância, exatamente. Tolerância e o salve. O pai deixou, tem outras pessoas que amam como o tio, não é, que poderiam suprir a falta do pai. Eu percebi, assim, alguns detalhes, tem umas separações estranhas, a pessoa separa, casa de novo, esquece do relacionamento do filho que tem ali, e começa outra vida e esqueceu. Ele não pode esquecer. Outro entra em depressão e ele está lá alegre, está casado, filho novo, né? E esquece que tem um filho ali, está num quarto fechado e cada dia pior, né? Ficando mais doente, porque ele se sente sozinho, né? Nesse mundo. Então, assim, como o Gerardo falou, a morte, os obstáculos vão acontecer. O pai deixou, a família teria que ter algum artifício para tirar esse menino desse quadro de letargia, de depressão, compreendeu? Então essa atenção, ele não vai mudar o pai, ele não vai mudar o outro, então a mudança vai ter que começar com ele. Então a mudança começa conosco mesmo. O outro vai continuar com os problemas dele, feliz, bem casado, e a família do lado de cá sem provimento, tá? Então a gente aprender a viver
com o obstáculo, com o difícil, com a falta. É difícil falar isso, né? Bom, este assunto é bem delicado, é bem difícil, dói o coração, lágrimas querem cair, mas a gente precisa controlar-se. Jazakallahu khairan pelos seus conselhos, irmão Smith. O que você deixaria como conselho para todos nós hoje em dia, depois de ter passado por essa situação, em 2, 3 palavras para a gente poder finalizar? Eu volto a repetir um alerta muito grande aí sobre os pais, né? O pai, principalmente quando separa, o filho fica com a mãe e o pai, por causa, às vezes, por causa de pensão, por causa de outras histórias, começa briga e começa a abandonar, né? Abandona a situação, e isso, todos os problemas do casal, eles não percebem, mas... Isso é o lado financeiro, acaba que se devia viver com aquele filho, com aquela filha. Eles não conseguem enxergar que estão passando todo o problema deles para o filho. Eles não percebem. Por causa de algum ego, algum capricho, alguma coisa, eles não conseguem. Eles esquecem do filho que está sofrendo ali. Eles têm que lembrar que tem um filho. Eles têm que lembrar do filho só. Esquece os seus problemas. Entendeu? Porque depois não vai conseguir resolver mais. Quando acontece uma situação dessa, já é tarde, né? Jazakallahu khairan. Quanto à questão dos mais velhos também, aqui tem que deixar um conselho para eles, né? Como o chefe falou, a doutora também falou que os mais velhos também são afetados com este problema e acabam também entrando no abismo e no suicídio, conforme a gente viu aqui no Ramadã. Agora, nós precisamos finalizar. Quem quer deixar últimas palavras sobre estes mais velhos, como cuidar, etc. Doutora ou chefe? Esse mais velho, provavelmente, ele teve uma degeneração cerebral, provavelmente ele não era demenciado previamente, então isso veio com o tempo, tá? O jovem não, a doença do jovem é uma doença presente que talvez tenha nascido com ele. O do idoso, na maior parte das vezes, é degenerativo mesmo, né? Mas, assim, idoso que eu estou falando é acima de 70 anos. O homem normal, o homem de 50, 60 anos, eu acho que seria mais intolerância à diversidade mesmo. Falta de recurso para vencer aquele obstáculo. Auxílio de alguma pessoa que possa ajudar, um amigo, por exemplo, né? E a gente tem o recurso de remédio também, né? Tanto para o jovem quanto para o idoso. É importante procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, e às vezes um remédio pode abrandar esse ímpeto de tentativa de suicídio. A gente fala ideação suicida. Bom, Sheikh Jihad, última palavra? Última palavra? Bom, jazakumullahu khairan a todos, tanto a doutora, tanto como o Sheikh Jihad, como o nosso irmão Smidi, e o Sheikh Jihad também, por terem nos elucidado e nos preparados para esse assunto. Por fim, caros e respeitosos irmãos, é importante, resumindo tudo aquilo que eu aprendi aqui, é importante nós darmos atenção para quem está ao nosso lado. E voltamos a repetir, não importa se é doutor, não importa se é aquele professor profissional. Acabamos de ouvir aqui um exemplo, porque que a filha da doutora não pôde participar. Ela não pôde participar. Na terça-feira eu estava conversando com ela, marcando para a semana passada. Na terça-feira, a gente ia fazer esse programa na quinta passada, é isso, né? Na terça eu estava organizando com ela, né? Aí estamos ali a conversar, vai dar, não vai dar. Ela havia marcado para vocês aula na quinta-feira, e na quarta-feira, quando é que ela participou em aula? Na quarta-feira é que o menino suicidou-se. Na terça-feira ela participou em aula com um colega dela, na mesma terça. Na quarta-feira o colega dela suicidou-se. Esses quem são?
aqueles profissionais, aqueles que tratam de outros, aqueles que cuidam de outros. Portanto, caros respeitosos irmãos, digníssimas irmãs, é importante ou importantíssimo cada um de nós, um olhar para o outro, velar para o outro, ligar para o outro uma vez a outra, você está bem, dar o seu tempo, conversar com ele, né? As pessoas, elas precisam de nós e nós também precisamos das pessoas. Então isso é muito importante, um velar pelo outro e um cuidar do outro. Então nós finalizamos pedindo a cada um de vocês, olhem pelos seus amigos. Olhem, às vezes, Sheikh, eu tenho um mau bom hábito, tá? O meu mau bom hábito é quando eu olho as fotos e os status das pessoas no Face, ou no celular, ou no WhatsApp, eu sei qual é a situação daquela pessoa. Então, tipo assim, a gente não olha às vezes por olhar, né? A gente olha com o objetivo de ver como é que está aquela situação. Esses dias eu olhei de alguém e comecei a dizer, não, essa pessoa não está bem. Pela postagem do vídeo, você vai vendo o vídeo que ela posta, né? Tem dias que os vídeos eles são normais e tem dias que os vídeos eles não têm nada a ver. E é aquilo que o nosso irmão Smith deixou aqui claro, eles deixam mensagens, eles vão falando para nós, né? Então é importante estar alerta, ver, né? Às vezes é aquele seu próprio filho, ele quer chamar a sua atenção, você não quer entender, mas ele então, já que você não quer entender, ele vai fazer através do vídeo, né? Vai fazer através de um corte de cabelo diferente, né? De repente vai pegar uma roupa, uma criança que nunca fez isso, vai pegar uma roupa e vai rasgar, e quer andar com aquela roupa rasgada, é um sinal de algo, presta atenção, né? Então, hoje eu vejo que uma das melhores maneiras de controlar os nossos amigos e os nossos mais próximos é o próprio celular. Vê que tipo de postagem ele faz, quais são as conversas que ele tem. Sabe, eu vou finalizar com isso, inshallah. No dia que a gente fez a live sobre esse assunto, havia alguém ali que, subhanallah, primeiro falava que está tudo bem, depois falava coisa nada a ver, depois abobrinhas, depois eu ia lendo naquele dia na Avenida do Estado. Aí depois de terminar a live, etc., fui conversar com uma outra pessoa e a pessoa prestou atenção exatamente nisso também, que aquela pessoa estava precisando de ajuda. E realmente quando a gente foi conversar, a pessoa tem problemas. Então às vezes ali entre linhas as mensagens aparecem, é importante nós darmos atenção às pessoas que estão ao nosso redor. Então com isto a gente finaliza. Com isso a gente finaliza, agradecendo a todos vocês pela participação e se me pediu para falar uma palavrinha. Só uma palavrinha rápida. Eu sei que é diferente que eu vou falar. Hoje eu faço parte de grupos de bikes, né? E acredito muito que a bicicleta, que vai ser o futuro do mundo. No nosso grupo eu conheci várias pessoas, que tinha pessoas que estava acima do peso, estava com 160 quilos, hoje está com 80 quilos. Ele começou a pegar amor, o esporte, né? O que é bike? É um esporte que dá para qualquer idade, desde, às vezes pedala com a gente, uma criança de 7, 8 anos e uma pessoa de 80 anos. Conheço pessoas que falou para mim que tomava remédios e remédios, hoje nenhum tipo de remédio ele toma. Hoje ele pedala ele, esposa, os filhos com a gente. Então, se você puder, pode me procurar, que eu faço parte de vários grupos. E eu já indiquei várias pessoas nos nossos grupos. Acredito muito que a bike vai ser o futuro dos problemas. Porque no momento que a pessoa faz ginástica e começa a conhecer várias, porque é incrível o grupo, você não consegue acreditar. Eu conheci o que? Em 2 anos, eu conheço mais de 1.500 pessoas. Mais de 1.500 pessoas. Parece família. Todo mundo liga para você, conversa o tempo todo. Virou uma prática esportiva fora de série. Então eu acredito que a bike é o futuro do Brasil.
Então, gente, peguem os vossos filhos, põem na bike e vêm com eles até a mesquita, realizar salat al-Isha todos os dias à noite depois do trabalho, tá bom? Tem algumas perguntas? Agora a gente já precisa finalizar. Já peguem a bike e vem aqui, né? Ele falou de bike lá em Moçambique. Eu conheci alguém que fazia travessia de um lado da margem do mar para o outro lado para fazer salat al-Fajr. Sheikh, todos os dias na hora de salat al-Fajr. Sheikh Muzammil, da mesquita nova de Inhambane, ele atravessava de um lado da margem para o outro lado, nadando. Então, para quem está em Moçambique, fica firme na natação. Na Smida, a gente já tem alguma pergunta aí, só que a gente já passou do nosso tempo. Precisamos finalizar. Tem alguma aí? Perguntou Nilza Fontanini, qual é o motivo interno do aumento de casos nesta época? Doutora, essa acho que é para a senhora. Na verdade, não é que o mês amarelo do suicídio é porque aumentou o número. Isso foi meio que simbólico, tá? Não existe uma época própria onde a incidência aumenta. Não existe. Agora sim, por conta da pandemia, como falou o Sheikh Jihad, as pessoas estão confinadas, as pessoas estão em isolamento total, acontecem desavenças na família, desavenças no trabalho, as pessoas estão fazendo serviço online, né? Estudando online, e isso realmente estressa. Essa é a minha opinião. Tem mais uma pergunta. A Nilza, novamente, a Nilza Fontanini, qual é a fórmula melhor que temos? Que ficar observando as pessoas, ou esperar, ou eles procurar ajuda? Então, como falou o Sheikh, eles costumam sinalizar, eles dão um sinalzinho nos modos, alguma frase, tá? Quando o observador percebe que tem algo diferente, ele pode oferecer ajuda, sim, sem dúvida, tá? Ajuda, como eu falei anteriormente, é falar assim: olha, eu percebi que você está com um comportamento um pouco diferente. Você poderia contar alguma coisa para mim? Você quer que eu te ajude? Você quer que eu procure um profissional? Tá? Em geral, eu acho que parte do observador mais do que de quem está sofrendo. Quem está sofrendo, às vezes, está ali tão inerte que ele não tem nem forças para procurar. O outro que vai perceber. Tá bom, então, gente, jazakumullahu khairan, que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a todos nós, nossos familiares, contra essa atitude de suicídio, e que Allah subhanahu wa ta'ala conceda o paraíso a todos os nossos familiares e queridos que já partiram deste mundo. Agradecemos a todos vocês por essa participação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.